Olá a todos os meus amigos que me acompanham nas redes sociais, no Facebook. Agora quero falar algo muito pessoal meu e quero contar-vos o que me aconteceu há coisa de 11 anos atrás. Para isso, ainda quero recuar mais aos tempos da minha infância. Eu nasci numa família católica, da Igreja Católica Romana. O meu pai não era praticante, mas a minha mãe sim, praticante e devota a Maria. E não só, a uma série de santos. E então, naquele tempo, a minha mãe me levava todos os domingos à missa. Eu era mesmo obrigado a ir, não tinha hipótese. E todos os dias, salvo os fins de semana, da segunda à sexta-feira, ao fim da tarde, na Rádio Renascença, lá vinha o terço e éramos obrigados a rezar o terço naquela hora. E assim foi uma boa parte da minha infância. Participei da catequese, fiz a comunhão, a primeira comunhão, comunhão solene, mas havia uma coisa a única coisa que eu gostava nesse tempo era de frequentar a catequese. Falávamos de Deus, falávamos de assuntos da vida, mas nunca tínhamos a Bíblia connosco. E isso era um grande erro. Hoje eu entendo porquê. Porque falar das coisas de Deus sem Bíblia é complicado. Lembro-me de que eu fazia várias perguntas à pessoa, que é a catequista, senhora, já não me lembro o nome dela, mas raramente ela tinha uma resposta que me satisfazesse, porque muitas vezes as respostas eram um pouco assim evasivas, a fugir o assunto, e então nunca conseguia perceber muito bem certas coisas que eu achava confuso na altura, mas nunca tive resposta. Passado alguns anos, já na minha adolescência e já jovem, devido a uma situação familiar difícil, minha irmã ficou gravemente doente e nessa busca de procurar ajuda, não sei como é que aconteceu, por portas e travessas, lá fomos encontrar uma igreja, a Igreja Maná, em 1986. E a partir dessa altura, nós nunca tínhamos ouvido falar de Deus da maneira tão simples que na altura se falava e tão prática. E aquilo transformou a nossa vida por completo. E Deus fez coisas incríveis na minha vida, na vida da minha família toda. Algo que não há palavras para descrever nem para agradecer a Deus. Comecei a ler a Bíblia, pela primeira vez comecei a ler a Bíblia na minha vida e muitas coisas no início era uma grande confusão, não entendia praticamente nada, mas à medida que eu frequentava os domingos na igreja, as reuniões e também os chamados grupos familiares, aos poucos fui entendendo o que é que as passagens da Bíblia significavam. E assim fui crescendo, aprendendo, conhecendo, e lembro-me nesses primeiros tempos de dedicar muito tempo a ler a Bíblia. Passava horas no meu quarto a estudar, a ler a Bíblia. Eu estava absolutamente apaixonado pela Palavra de Deus. Com o tempo fui andando, fomos caminhando, entretanto conheci a minha esposa, casei-me, começaram a vir os primeiros filhos. Também tive a honra e o privilégio de iniciar no ministério como pregador, como pastor de igreja, tanto eu como a minha esposa.
e fomos caminhando, fazendo a nossa caminhada natural nessa área do serviço a Deus. Com o tempo, eu fui me desleixando. Comecei a ler cada vez menos a Bíblia e achava que já sabia tudo, para além de eu frequentar escolas bíblicas, seminários, etc. Começamos a dar ouvidos a muitas teorias. Eu falo por mim, eu deixei de ler a Bíblia e comecei a ler muitos livros. Livros de pregadores famosos, pastores que tinham encontros fantásticos com Jesus. Lembro-me, por exemplo, de ler um livro do Kenneth Hagin, falecido já, em que ele descrevia no seu livro que teve vários encontros com Jesus, e aquilo fascinava-me a tal ponto que eu próprio desejava que Jesus Cristo também se encontrasse comigo. E lia muitos livros, ouvia muitas teorias, muitos estudos, comprei e gastei fortunas de dinheiro em bíblias de estudo, bíblias caríssimas, com notas de rodapé, mas eu comecei a perceber que com o tempo, em vez de eu estar mais esclarecido, cada vez eu estava mais confuso. Porque eu só lia comentários de homens, livros. Chegou uma altura em que nos era incutido que nós só podíamos ler determinados livros e que só esses livros é que eram os certos. Se nós fôssemos ler outros, podíamos ficar ainda mais confusos, enfim. No fundo, o que eu estava a fazer, sem querer, estava a levar a minha vida para um lado que depois, mais tarde, veio uma fatura muito pesada, muito difícil, e a culpa é toda, absolutamente toda minha. E porquê? Porque a pior coisa que nós podemos fazer é deixar de ler a Bíblia e passar a dar ouvidos a toda a gente e mais alguma. Porque as pessoas pensam que aquilo que elas falam é que é o correto. E pronto, e pensam muito bem, cada um tem as suas razões, como é óbvio, mas cabe a nós analisarmos aquilo que as pessoas falam, principalmente quando elas falam em nome de Deus. E é por isso que nós precisamos, de facto, mais do que nunca, nos dias de hoje, lermos este livro chamado a Bíblia Sagrada. E porquê? Para nós não sermos enganados com qualquer discurso, com qualquer conversa. E faz agora, voltando então aos tais 11 anos atrás, faz agora 11 anos, mais ou menos, que eu tomei uma decisão na minha vida. E a decisão que eu tomei foi sair de dogmas que todas as igrejas os têm. Por exemplo, não há uma igreja que não diga assim: esta é a visão da igreja. Todas as igrejas têm aquilo que se costuma dizer: esta é a nossa visão. E daí vai a visão, vai um rolo de pontos, ponto número 1, ponto número 2, e vai por aí fora. E eu cansei-me dessa conversa. Cansei-me dessa conversa porque eu creio hoje, ao ler a Bíblia, que a visão só pode ser uma. A visão do Evangelho só pode ser uma, não pode ser duas nem três. Você, que é pastor de uma igreja, pode ter a sua inclinação mais para ajudar toxicodependentes ou ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Você pode inclinar a sua igreja mais para os jovens, mais para as crianças. Faça o que você bem entender, o que estiver no seu coração. Mas a visão do Evangelho só pode ser uma. E o que eu noto hoje, nos dias de hoje, é que ao ouvirmos tantas pessoas a falar, é uma confusão
de visões que isto parece a Torre de Babel. Que de repente toda a gente fala uma língua estranha e que ninguém se entende. E é desse dogma que eu cansei-me. Cansei-me profundamente. E há 11 anos atrás posso dizer que eu nasci de novo. Nasci de novo porque eu tomei a decisão de comprar uma Bíblia sem anotações de nada. Só tem o texto das Sagradas Escrituras. Não tem notas de rodapé, não tem dicionários, não tem absolutamente nada. É só as Escrituras. E quanto mais antiga a tradução for, melhor ainda. Porque, sinceramente, no meu ponto de vista, as traduções mais recentes, principalmente para português mais moderno, elas têm alguns pontos perigosos que fazem a pessoa ter interpretações erradas. Mas, claro, cada um é livre de comprar a Bíblia que gosta, como é óbvio. Mas eu decidi, então, começar a ler a Bíblia. E o meu melhor professor chama-se Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina. Uma das maiores tarefas que o Espírito Santo tem, para além de ele ser o nosso Consolador, ele veio também, segundo aquilo que Jesus disse, fazer-nos lembrar as palavras de Jesus Cristo e de nos ensinar. Nós temos a unção do Santo, diz a Bíblia. E essa unção, ela nos ensina. Então, com isto eu não estou a dizer que você agora não vai ouvir nenhum pastor ou que não vai ler mais nada. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós devemos estudar a palavra de Deus e, se possível, zerar tudo. Começa tudo de novo. Foi o que eu fiz. Para eu poder limpar a minha mente de tanta informação que eu recebi, eu decidi zerar tudo e começar do zero. Faz de conta que eu não sei de nada e vou começar a ler a Bíblia de novo. E é engraçado que de há 11 anos para cá eu tenho aprendido tanto. Tenho aprendido coisas absolutamente fantásticas, lindas com a palavra de Deus. E isso me está a fazer muito bem. Claro que muitas dessas coisas que eu tenho aprendido com a palavra de Deus hoje, ao ler a Bíblia, vão muitas vezes em contramão daquilo que eu aprendi no passado, ou numa escola bíblica, ou num seminário, ou na igreja onde eu estava, onde eu servia. Mas não importa. O que importa é que eu quero estar na contramão, mas que esteja no sentido certo. E é isso que nós precisamos todos de pensar. Será que aquilo que eu creio é o verdadeiro Evangelho? É o certo? Será que esse dogma onde nós estamos tão embutidos, essa visão onde nós estamos tão embutidos, será que é a visão mesmo certa do Evangelho de Jesus Cristo? Ou é a visão de um homem, ou de uma mulher, ou seja quem for, que tem a sua visão, tem a sua maneira de pensar e acha que assim é que está certo e toda a gente está errada? É preciso ter cuidado, temos que analisar. Com isto, ao falar isto, eu não estou de maneira nenhuma a dizer a vocês assim que eu é que sei tudo, eu é que estou certo e os outros todos estão errados. Não é nada disso que eu estou a querer dizer. O que eu quero dizer é que, e é um alerta que eu deixo e uma exortação, que o cristão possa ter alguns cuidados quando faz algumas afirmações para que nós não sejamos apanhados, digamos assim, desprevenidos a pensar que sabemos tudo e não sabemos. Eu não sei tudo, sou o primeiro a admitir. Agora, aquilo que eu aprendi ao longo destes últimos 11 anos ao ler a Bíblia, em muitas matérias, para mim está claro como a água está fechada.
E não há nada que alguém me possa mudar, porque é claro, é pela Bíblia. Eu quando falo a Bíblia com pessoas e discuto falar a Bíblia com pessoas, eu gosto de estar sentado com a pessoa, com a Bíblia, assim, na frente. Eu tenho a minha, a pessoa tem a dele, e agora vamos abrir a Bíblia. E vamos começar a discutir a Bíblia a sério. E vamos pensar assim, bem, vamos falar da doutrina da salvação. Uns acreditam que é assim, outros acreditam que é assado. O que é correto então? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia, vamos deixar a Bíblia falar. Só que o grande problema nosso, e meu também, e esse era um dos grandes problemas que eu tinha no passado, é que eu já tinha as minhas ideias pré-concebidas. Já estava tudo formatado, numa linha, numa certa direção, numa certa visão. E quando alguém me dizia assim, olha, mas você não está a pensar certo, isto está errado, olha o que a Bíblia diz. Eu dizia assim, não, eu não quero saber o que a Bíblia diz. É assim que eu creio, porque eu tive umas experiências e as experiências deram certas. Já o meu pastor diz que é assim, já o meu apóstolo diz que é assado. E nós entramos naquele erro de defendermos muitas vezes os pastores e os apóstolos daquilo que eles dizem e não defendemos o que a Bíblia diz. Mas nós temos que estar do lado da Bíblia, porque a Bíblia é que está certa. Não é o apóstolo, não é o pastor que está certo, é a Bíblia. E se a Bíblia contradiz aquilo que o apóstolo, ou o pastor, ou o bispo fala, então adivinhe lá quem é que está certo. Adivinhe lá de quem é que nós temos que estar do lado. Do lado da Bíblia. Do lado da Bíblia. Então, há 11 anos atrás, foi esta experiência que eu tomei a decisão de levar isto a sério. E parti para esta nova aventura com dois pressupostos muito fortes. O primeiro pressuposto, e não é só um pressuposto, mas é uma realidade, é que toda a palavra de Deus, os 66 livros que estão aqui escritos, foram inspirados por Deus. Apesar de ter sido homens que os escreveram, Deus inspirou os homens pelo Espírito Santo a eles escreverem as Escrituras. O segundo pressuposto é que Deus não é mentiroso, Ele não mente, Ele não é Deus de confusão e por isso não pode haver contradições na sua palavra. E a partir daqui estamos no ponto de partida para começarmos a discutir qualquer assunto. Se nós verificarmos que a Bíblia parece que se contradiz em certos assuntos, a culpa não é da Bíblia, é nossa. Nós temos que estudar mais e temos que ver, espera lá, mas porquê é que aqui nesta passagem diz isto e lá atrás parecia que estava a querer dizer outra coisa? Temos é que estudar. E a própria Bíblia explica a Bíblia. É engraçado. Nós é que temos, lá está, volto a dizer, temos que estudar mais. E você não vai estudar nem vai aprender em 2 ou 3 seminários, ou em 2 ou 3 escolas bíblicas, apesar de que isso pode ser útil. Nós vamos aprender ao longo da vida. Vamos aprender a estudar, a ler, a buscar, pedindo orientação ao mestre dos mestres, ao professor de todos os professores, o Espírito Santo. E lhe garanto, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo, ele nos clarifica, nos ajuda a entender as Escrituras. E eu penso que se você puder tomar uma decisão semelhante a esta, de decidir que a Bíblia é que está certa e todos nós estamos errados, se você tomar essa decisão, eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai lhe mostrar o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é mentira. Porque só há um Evangelho, só há um Deus. Não pode haver 2 finais do fim do mundo. Não pode haver 2 tipos de caminhos para sermos salvos. Não existe. Só há um. Só há um Jesus, só há um Espírito Santo, só há uma palavra. E por isso eu digo, só pode haver uma visão. Só pode haver uma visão. Eu termino dizendo o seguinte, que às vezes essa história das visões é tudo muito bonito.
mas traz mais confusão do que arranjo. E nós, homens, devíamos todos nos consertar, principalmente os cristãos, deviam levar isto a sério, de pensar assim: nós não podemos andar aí a permitir não sei quantos evangelhos que andam por aí, só pode haver um. E deveríamos todos lutar para que o verdadeiro evangelho, o único, fosse sempre pregado. E essa é a única visão que Deus tem para nós, e é nela que nós devemos andar. Deus abençoe e sempre em frente com Jesus Cristo.